Bom dia, meu nome é Cália, eu sou psicóloga, trabalho na UERJ no projeto de pesquisa e implementação do Mindfulness na saúde, especificamente no SUS, junto com as professoras Sandra Fortes e Débora Teixeira. Nós somos do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, onde nessas pesquisas a gente pesquisa muito sobre saúde mental na saúde e na atenção primária. Hoje estamos recebendo Renata Kurtz, que é mestre e doutora em administração e tem um MBA em gestão de RH e trabalha na UERJ também com um projeto de extensão em Mindfulness. Então, a gente tem essa conversa hoje para a gente poder conhecer um pouco mais do trabalho que a Renata faz lá, trocar. Renata já disse que tem algumas pessoas que já participaram, então ouvir, quem sabe, a experiência das pessoas e a perspectiva. Enfim, Renata, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E pode começar. Obrigada, em primeiro lugar. Já é um sonho antigo me conectar com vocês, desde que eu comecei a trabalhar mesmo com extensão mais ativamente na UERJ e conheci o projeto de vocês. Falei, poxa, a universidade tem disso, né? A gente tem muita coisa que não conhecemos, a gente não conhece, e vai descobrindo. Então, é um sonho antigo me conectar e fortalecer essa rede de trabalho em prol de saúde mental, de qualidade de vida, de bem-estar. Agradeço pela sua apresentação, conto que sou psicóloga também, somos colegas, e eu ingressei na psicologia, vou me apresentar brevemente, né, contar minha trajetória brevemente, pensando que eu ia trabalhar com psicanálise. E aí, oi, Débora, tudo bom? Que alegria te ver, que bom. E aí, eu cursei, né, na UFRJ, e lá havia disciplinas eletivas de psicanálise, eu fiz quase todas, menos uma, e até que eu fui fazer uma pesquisa de iniciação científica, um PIBIC, em psicologia do trabalho, e aí devia ficar 6 meses, porque acabei ficando quase 2 anos e fiz uma mudança de carreira e fui trabalhar em organizações. E eu tinha um preconceito. Eu gosto de contar isso porque isso faz parte das escolhas. Eu achava que se eu fosse trabalhar em empresa, eu ia ajudar a espremer os funcionários que nem suco de laranja para aumentar o lucro do patrão. E eu não queria fazer parte disso. Então, e esse preconceito também era compartilhado, não era só eu que tinha, não, porque depois, quando eu fui para a área de recursos humanos, eu sofri esse preconceito de próprios colegas meus. E aí, nessa pesquisa, com esse professor, que era o Marco Jardim, ele é bastante conhecido lá na UFRJ, eu descobri que dava para trabalhar uma gestão humanizada dentro do sistema. Aí eu falei, então vamos ver como é que é isso. Que é uma jornada árdua, necessária, infelizmente atual ainda, e penso que eterna, constante. Então, eu fui trabalhar com recursos humanos, e aí, por isso que eu migrei depois para a administração, para compreender melhor os processos, a dinâmica organizacional, a linguagem, essa é uma outra perspectiva de práticas, né? Então, embora esteja nos ambientes organizacionais, o meu olhar e o que me move continua sendo uma perspectiva mais humanizada. Demorei um tempo para entender que isso podia ser um diferencial. Então, enquanto eu transitava no campo da administração e as pessoas compartilhavam a sua formação, você é formada em quê? Eu falava assim, psicologia. Em quê? Psicologia. Esperando que ninguém ouvisse. Porque existe uma relação de poder também entre os cursos. E aí
Hoje não, já há algum tempo eu pensei, não, isso é um diferencial, isso é uma vantagem. Entender, por exemplo, de funções mentais, de neurociências, de várias abordagens diferentes, mesmo dentro da psicologia, é uma super vantagem. E aí eu fiquei orgulhosa, de novo, de ter esse conhecimento, de ter tido essa trajetória. E mais do que isso, eu descobri e também foi uma descoberta, né? Eu não sabia disso enquanto estava acontecendo, que as coisas que vão acontecendo na vida da gente, eu aproveito para incluir o nosso grupo todo que está aqui, porque cada um na sua jornada pode ter tido descobertas semelhantes. Essas experiências que aparentemente são perda de tempo, porque eu achava que eu tinha perdido tempo, elas se integram na minha forma de compreender, de ler o mundo, de me compreender. Isso foi se integrando. Então, durante muito tempo, eu me sentia, vou trazer palavras, né, que o Mindfulness ajuda a libertar, ajuda, mas eu ainda estou na trajetória. Eu me sentia culpada. Eu pensava que eu ia ter que fazer uma faculdade de administração algum dia, para que eu pudesse ter legitimidade nesses espaços. Então, com o tempo, eu fui vendo que as coisas se integram e se compõem, eu acho, naquilo que eu trabalho hoje. E uma parte também muito importante dessa trajetória é a própria relação com a ciência. Porque eu entrei na faculdade, assim como eu tinha esse preconceito, eu acreditava muito numa perspectiva científica que fosse comprovar verdades e que só o que fosse cientificamente comprovado era digno da minha atenção. Então, isso desde a faculdade. Fiz mais do que um PIBIC, sempre me interessei, eu não sabia quando, mas eu sabia que um dia eu ia fazer um mestrado, depois doutorado, ia trabalhar com pesquisa também. E isso foi se desconstruindo, engraçado, com o Mindfulness. Não porque, quer dizer, deixa eu voltar à história, uma das razões por eu ter feito o meu programa de Mindfulness como aluna foi ter descoberto que era um programa laico, e ter descoberto que era um programa que tinha comprovação científica, porque eu ainda estava sendo orientada por esse direcionamento. Então, fui ler sobre Jon Kabat-Zinn, fui ler sobre os estudos de Harvard, descobri que era amplamente pesquisado nas ciências biomédicas, e isso me deu conforto desse lugar de segurança, de que a ciência me ampara. Entretanto, com a prática de mindfulness, eu tive um outro aprendizado. Continuo valorizando a ciência, mas eu pude aprender com a minha experiência direta, e eu não valorizava a minha experiência direta. Então, isso foi um outro... Não sei se a palavra chega a ser preconceito, mas foi um outro aprendizado importante. A gente não aprende... Quer dizer, eu estou falando a gente, mas eu estou falando por mim, imaginando que outras pessoas se sentir semelhantes, se sentir de uma forma semelhante. A gente não aprende, ou eu não aprendi, a confiar muito na minha intuição, nos meus sentimentos, na minha percepção, na minha experiência direta. Ao contrário, muitas vezes a gente valoriza mais o que o outro pensa, quando a gente pensa diferente, do que a nossa própria visão. Então, o mindfulness foi me dando confiança e segurança para confiar na minha experiência, na minha intuição, para ouvir o meu corpo, ouvir a mim mesma e fazer novas escolhas. Eu acho que sem o mindfulness eu não teria tido essa trajetória de descobertas, por exemplo. Uma sensação de legitimidade? De autenticidade. Porque eu senti isso também, né? Assim, sim, o que eu percebo tem legitimidade, é legítimo, é e eu não preciso válido. Ter ninguém disso. É como se, sabe, as atitudes, aos pouquinhos a gente pode ir integrando com as atitudes mindfulness, né? Aquela coisa de deixar ir, que para mim é uma grande área de interesse, investigação, de deixar ir as preocupações, deixar ir a ansiedade. Então, isso foi acontecendo naturalmente, porque enquanto eu queria deixar ir,
controlando o processo e me punindo, culpando, porque olha aí de novo um apego, olha aí que você não consegue fazer nada do que você se propõe a fazer de mudança. Não, eu não conseguia. Mas eu fui percebendo que o que estava acontecendo era isso. Ah, então eu posso confiar. Gente, não é 100%, tá? Agora, essa semana mesmo, acabei de viver outras situações que eu falo, de novo, o que eu estou precisando para que isso seja uma experiência interna mais tranquila e mais confortável, mais coerente comigo? Engraçado, Kali e Débora e todos que estão aqui, eu acabei ingressando por uma trajetória que me trouxe para esse assunto e depois eu queria retomar um outro ponto, mas agora eu queria aprofundar um tiquinho mais nisso, tudo bem? Claro. Tá, que a conversa vai organicamente. Eu tenho alguns assessores pedagógicos com que eu trabalho e hoje, quando vem essa emoção forte, com essa sensação de dúvida, né? A gente trabalha, uma das coisas que a gente trabalha no Mindfulness é a dúvida cética, de você acreditar que Mindfulness não é para mim. A minha prática não está boa. Eu não consigo esvaziar a mente, eu devia esvaziar a mente, eu não consigo esvaziar a mente. Então, eu acho que comigo não está funcionando. Quando me vem alguma coisa em relação a isso na vida, porque quando vem essa dúvida cética na prática, é porque ela também vem na vida. E eu ainda não sei o que fazer, e ainda não tive um insight de experiência indireta de tranquilidade, de equanimidade. Eu exercito aqui, a minha assessora pedagógica, a pausa. Eu exercito o nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer nada. E eu vou esperar. Essa semana aconteceu isso, eu tive um desafio, e eu acho que em 2 dias, a minha pausa durou 2 dias, essa semana. Será que eu consigo estar com esse desafio que está presente e ainda assim não reagir a ele, enquanto eu não sentir aqui dentro? E aí, para mim, isso não é uma paralisia, isso é autocuidado. Porque nesse momento, o nada não é eu estou fazendo nada porque eu estou incapaz de responder. Não, o nada é uma escolha. É uma escolha de cuidar de mim e deixar que eu esteja novamente com qualidade de presença, até para saber o que eu vou, quais são as alternativas e o que eu vou fazer. Renata, eu acho que Oi, primeiro bom dia, bom demais ter você aqui. Eu queria só fazer um comentário sobre isso que você está trazendo, que eu acho que é muito precioso, que tem a ver muito, eu acho, com todo o trabalho que a gente faz de mindfulness, que é a atitude perante a experiência, né? E quando você fala sobre pausa diferente de paralisia, o que eu estou ouvindo é você dizer que é uma pausa com consciência, né? Com intencionalidade, com presença, com você estar ali também com essa pausa e falar o que está rolando aqui, né? Vamos respirar para ver qual é o próximo passo. E acho que isso é muito precioso nesse momento que a gente vive, né, contemporâneo, em que a gente tem muita reatividade, né? Eu acho muito até pelas nossas comunicações por WhatsApp, por rede social, por outras maneiras que às vezes a gente responde, a gente reage antes até de pausar às vezes e respirar. Então era só um comentário porque eu acho que isso costura muitas questões do nosso trabalho, né? E achei muito precioso você ter trazido, e adorei sua tartaruga. Então vou te apresentar outra assessora pedagógica, porque essa daqui é quando eu também fiz a parte da formação do SEE Learning, eu não sei se vocês conhecem, que é o Aprendizado Social, Ético e Emocional, da Universidade de Emory, e trabalha com práticas contemplativas, de mindfulness e outras para educadores. Super recomendo para vocês, depois eu envio o link para todo mundo, para professores, sobretudo. E lá eles trabalham com um conceito que eu chamo, eles não nomeiam de equanimidade, mas que eu chamo de apoio à equanimidade, eu integro com mindfulness, que é quando a gente tem uma área de bem-estar aqui no meio, uma zona de bem-estar, que representa um estado de mais tranquilidade, de mais consciência, e essa representação é como se fosse uma fogueirinha. E essa fogueirinha representa nossa energia de vida.
é aquilo que me aquece, que me mantém viva. E aí, ouvindo você, Débora, eu lembrei que quando existem os estímulos externos, os gatilhos, aquelas variáveis que a gente não consegue controlar, né? Como você bem disse, se eu pegar o celular, eu já vou encontrar ali algumas dezenas. E aí, esses gatilhos podem acabar me levando para a zona alta. Eu saio dessa zona de bem-estar e quando eu sou arremessada para a zona alta, é como se essa fogueirinha interna incendiasse. Então, incendiou a floresta, aí a gente vai para a reatividade mesmo, pronto, falei, é o sincericida, eu vou falar coisas que depois eu vou me arrepender, eu não consigo controlar os meus impulsos e os meus sentimentos, quem nunca, né? E a gente é bom nisso. Eu gosto de reforçar que não é que eu sou assim ou você é assado. Nós estamos numa sociedade que nos ensina que ser assertivo, que ser efetivo, que ser competitivo, que é uma palavra que normalmente é usada para fazer um elogio a alguém, é aquele que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Então, a gente aprende isso muito bem. Ou, de novo, nessa representação gráfica, pode ser que esses estímulos me levem lá para a zona baixa e a fogueirinha interna congela. Então, é tristeza, é depressão, é uma certa paralisia, é uma evasão, uma fuga, aqui tem um ataque, aqui tem uma fuga, um desinteresse pela vida e pelo trabalho e pelas relações. Então, quando eu me vejo nessas situações, porque isso também acontece comigo, acontece com todos nós, que recursos eu tenho para escolher voltar para a minha zona de bem-estar. E o mindfulness é um deles. E aí, quando eu uso esse recurso pedagógico, a tartaruga, é porque eu já fui lá para cima ou fui lá para baixo. Mas como é que eu posso ter esse recurso disponível quando eu estou nessas situações mais desafiadoras? Aí, o recurso é esse aqui. São as pequenas pausas. Esse aqui é a medicina curativa, já fui lá para cima. Esse aqui é preventiva. Então, são pequenas pausas ao longo do dia, quando está tudo bem. A gente para fazer uma respiração, começa com segundos, não leva tempo. A gente já está respirando mesmo. A gente pode só escolher prestar atenção no que a gente está fazendo. Depois passa para 2 respirações, depois para 3 respirações. Depois a gente pode fazer isso entre uma reunião e outra, começar a usar preventivamente, planejadamente em algumas situações. Acordei, vou levantar da cama, vou fazer uma respiração com mais consciência. Vou no banheiro, vou botar um café para fazer, enfim. A gente tem 500 oportunidades ao dia para treinar essa escolha, porque a escolha é um treino. E se eu não treino a escolha, na hora que eu precisar escolher, eu não tenho isso disponível para mim. Faz sentido, Débora? Para isso que você estava falando? Perfeito, exatamente isso. E adorei a sua micro-tartaruga também. Ela é minha companheira. Porque eu acho que do ponto de vista, inclusive didático, né, você ter uma representação concreta, né, do que você está trazendo de experiência é muito, muito legal, né? Muito legal. Então, assim... E como a gente fala, está disponível aqui, né? Todo mundo pode começar a fazer agora, se quiser. Não é alguma coisa que tem que fazer pós-graduação, que tem que fazer, né? Respirar, prestando atenção, sentindo o corpo. Se bem que, vou dar um passinho atrás, parece que é disponível, quer dizer que é fácil. Mas, de novo, a gente tem toda uma educação que joga a gente para o lado oposto, né? Então, muito importante. Por isso que eu estou mais uma vez... Sandra, quero incluir você aqui nessa conversa. Bom dia, querida. Mais uma vez, agradecer essa aproximação que a gente está tendo, porque é muito importante uma rede de apoio. Sozinha é muito difícil. Sozinha, manter a regularidade de uma prática, qualquer que seja, e eu acho que no Mindfulness o desafio é ainda maior,
Fica muito difícil mesmo, a rotina engole. Alguém se identifica com isso, gente? Só eu? A rotina engole a gente quando a gente vê, e não deu tempo de fazer a prática, e não deu tempo de fazer isso daqui do trabalho, fica para amanhã, fica para a semana que vem. Então, parece que quando eu falo que está disponível no corpo, está disponível ao longo do dia, porque a gente já respira, parece fácil, mas eu quero reconhecer aqui, nomear que é um desafio também. As próprias, fazer escolhas é um desafio também, né? E aí, eu queria saber se eu posso contar, então, como é que foi a minha história com Mindfulness, porque eu tinha pensado que a gente ia começar assim, mas aí, pela pergunta da Kylie, eu acabei lembrando de outras coisas. Claro que pode, por favor. Acho que isso, quando a gente ouve essa história, ela por si só já é praticamente uma aula, né? Porque a gente consegue identificar tantos fatores e tantas situações que todos nós vivemos e que muitas vezes a gente vai se identificando e falar, então é assim, né? Queria só perguntar uma coisa, Marise, você levantou a mão para dizer que você se identifica, mas você queria compartilhar também alguma coisa, não? Então abaixa a mão, então pode abaixar sua mão, que aqui que a mãozinha, ao contrário da reação, ela não para sozinha. A gente tem que abaixar, senão a gente vai ficar confuso. Obrigada, querida. Renata, por favor, Então, compartilhe sua história com mais. legal. Vou contar, e eu vou convidar também as pessoas a responderem aqui pelo chat, porque eu cheguei pela dor. Dizem que tem esses caminhos, né? Você vai pelo amor, você vai pela dor. E quem quiser colocar aqui no chat se alguém chegou pela dor também, é bom que eu também me sinto acolhida. Eu estava Bom, eu já tinha feito análise, eu inclusive escolhi psicanálise, escolhi psicologia, fazer psicologia, e achei que fosse trabalhar com psicanálise, porque eu já tinha feito o meu primeiro processo de terapia, eu entrei na adolescência, e era apaixonada, né, como eu falei, psicanálise. Gente, eu entrei na faculdade em 1991. Eu fazia grupo de estudo de Lacano e Fix, no centro do Rio de Janeiro. Então, eu tenho alguma idade já. E aí fiz 10 anos de análise. Depois, quando a minha filha tinha 2 aninhos de idade, eu voltei para a mesma terapeuta, fiquei mais alguns outros anos. E depois tive alta de novo, né? Combinamos alta de novo. E aí, em 2017 ou 2018, a gente esquece com a pandemia, né? Acho que foi 2018. Acho que foi 2018. Eu tive um semestre de trabalho muito, muito intenso. Então, eu tinha 2 cargos de gestão, mais 2 universidades, mais outros trabalhos que eu faço em organizações, em empresas, e revisão de projetos pedagógicos e tudo junto. Eu trabalhei todos os dias do semestre, de um dos semestres, incluindo sábados e domingos. Eu acho que eu fiquei um semestre sem folga. E no final desse semestre, uma pessoa muito importante na minha vida, Flávia Mota, que está aqui, é minha irmã querida, ela vai lembrar dessa situação, faleceu, nossa segunda mãe, né, Flávia? E aí, primeiro, foi muito difícil para mim, porque ela já tinha 93 para 94 anos, e a gente descobriu um câncer já com metástase. E quando a gente soube que era o câncer, aí eu quis brigar com Deus, já estava cansaço, nós viemos de uma família judaica, e por isso essa questão de ser laico, né? Quando eu falei que eu descobri que o Mindfulness era laico. E ela foi uma pessoa iluminada a vida inteira de dedicação ao próximo. E eu pensava, não é justo que essa pessoa passe. Eu estava com medo, eu era a representação da ansiedade, do medo do que ela ainda viria a sofrer. Então, já antecipando, antecipando tudo que ela poderia passar e que não achava justo que ela passasse por isso. Nem aconteceu, porque ela faleceu muito rapidamente. A gente descobriu, ela não tinha sintomas, se cuidava muito, então, entre a gente descobrir e ela falecer foi muito rápido. E aí começaram os meus sintomas de pré-burnout. Aí eu comecei a perceber o meu corpo. E
a gente reconhece, né? Quem estuda, quem lê a respeito disso, a gente vai reconhecendo na gente. Aí falei, bom, se eu não fizer alguma coisa, eu já conheço o destino. E eu não queria mais fazer terapia, como eu conhecia, psicoterapia como eu conhecia, um processo mais longo. Eu estava num congresso da BRH, e aí eu ouvi uma palestra da Fabiana Garcia e da Fernanda Migues, da Parceria Humana, e elas falaram, elas enfatizaram esse aspecto científico e laico, porque eu já conhecia, mas eu falava, também eu não quero, achava que era uma prática religiosa, que ia misturar com isso, falei, também não é isso que eu quero. E quando elas enfatizaram esse aspecto, falei, então pode ser que eu experimente com essas profissionais. E, gente, na segunda semana de prática, eu comecei a experimentar os benefícios no meu corpo. Daí vem esse aprendizado da experiência direta. E eu fiquei muito assustada. Porque todas essas palavras, não julgamento, sem esforço, para mim eram coisas inalcançáveis, né? E até hoje continuam sendo desafiadoras. Mas você sentir uma melhora no seu corpo dos sintomas, isso era muito forte para mim. E realmente, eu interrompi o processo, eu não entrei, graças a Deus, em burnout, e fui avançando no programa de 8 semanas e pensando, eu preciso levar isso para as pessoas. E eu queria, num primeiro momento, pode ser que alguém que esteja aqui tenha passado por essa experiência, que todo mundo fizesse mindfulness, todo mundo que eu conheço. Eu queria converter as pessoas, eu queria evangelizar para o mindfulness, queria que as pessoas se sentissem bem também. E a minha professora falava assim, as pessoas vão sentir os benefícios através da sua mudança. E isso para mim era, tá bom, você está falando, eu acredito em você, porque, né, mas eu não consigo ver como esses benefícios vão acontecer através da minha mudança. E depois eu fui ouvindo coisas que também são das atitudes de mindfulness, como paciência, como confiar, como essas coisas vão transformando a gente, e isso vai transformando as relações mais próximas também. Então, os benefícios vieram primeiro no meu próprio corpo, depois nas minhas relações, e depois na capacidade, que a minha capacidade foi aumentando, de fazer escolhas difíceis, que eu já estava querendo fazer há muito tempo e não tinha coragem. Porque eu não me sentia segura, ou porque eu não tinha aceitação. Então, aceitação para mim foi um aprendizado valiosíssimo no mindfulness. Eu não conseguia ver aceitação diferente de resignação, de submissão, de fracasso, de fraqueza. Então, eu só aprendi o que era aceitação com a experiência do mindfulness, e também quero honrar que eu não faço isso sozinha, né? A gente participa de uma sanga coletiva, Sandra está aqui, a gente tem o mesmo professor também, com quem a gente tem práticas semanais. Então, isso tudo vai me dando sustentação para prosseguir também. E aí eu falei, bom, preciso levar isso para outras pessoas, mas para quem quiser, e preciso levar isso com mais propriedade. E aí eu fiz a formação de instrutora com esse professor no MTI, o Lama Janshub, e comecei Aí, quando eu comecei o primeiro programa, que foi presencial, veio a pandemia. E com a pandemia, é muito engraçado, porque eu trabalhava, não sei vocês, gente, mas no começo da pandemia era imprevisível o que ia acontecer e como é que o nosso trabalho, eu não tinha visão de como o nosso trabalho seria transformado com a pandemia. Não só pelo online, como pelas necessidades de apoio e bem-estar que as pessoas começaram a manifestar, né? A gente não tinha ideia de que ia ser a catástrofe que foi, talvez. Então, eu trabalhava com educação online, a minha área de pesquisa na UERJ era ensino e pesquisa da administração e da contabilidade, que são os departamentos da minha unidade, e eu tinha trabalhado com formação de professores na Fundação Getúlio Vargas, eu fui mentora de professores das metodologias online de lá, desde 2000, 2002, e as pessoas diziam assim para mim, nossa, agora você vai ganhar muito dinheiro.
porque tudo vai para o online. Você vai poder fazer muita coisa, e eu já vinha fazendo isso há 20 anos, e já estava parando, e pensei, não é isso que eu quero fazer mais. Porque formações para o digital hoje estão popularizadas. Há 20 anos atrás não estavam. Era falar sobre interação socioafetiva, que era o meu trabalho, no ambiente digital, era um diferencial. Mas hoje, o que as pessoas estão precisando é de um apoio para a saúde mental. Então, eu comecei com os programas de mindfulness e também trabalho com comunicação não violenta, que veio antes do mindfulness na minha vida. Então, comecei com programas de comunicação não violenta também, rodas de apoio, práticas coletivas, e aí a própria demanda que foi surgindo na pandemia foi direcionando, abrindo, né, possibilidades de trabalho nesse caminho. Na UERJ, a Superintendência de Gestão de Pessoas me procurou, soube que eu estava fazendo esse trabalho, a gente fez uma parceria e eu ofereço os programas de 8 semanas e os programas de comunicação não violenta para os servidores, faz parte do Capacite, que é um programa para quem está aqui e não é da UERJ, de capacitação interna para os servidores. Então, já não sei, nem lembro de cor quantas turmas já foram, quantos grupos já passaram, e a gente tem as práticas coletivas, porque quem passa pelo programa, como eu falei, eu brinco que é manutenção, gente. A gente bota aparelho no dente, depois que termina, fica fazendo manutenção um tempo. Então, as práticas semanais são manutenção. Para quem quiser vir, vem. E a gente tem um grupinho também que segue juntos, fazendo essas práticas semanais. E, na PUC, o interesse que surgiu lá, a partir desse programa, são programas de mindfulness e liderança, em que eu atuo também nas organizações, porque temos também esse trabalho de liderança mindful, e aí é diferente, não é o programa de 8 semanas, mas é bastante significativo também para os gestores, que são muito carentes no sentido de que precisam de apoio também para o autocuidado e para fazerem as mudanças que precisam ser feitas dentro das organizações, né? Vou parar de falar um pouquinho para saber. Eu queria perguntar uma coisa, que você falou desse trabalho na PUC, né, de liderança mindful, e aí eu fiquei pensando na docência mindful, né, assim, fiquei querendo saber, claro, são muitas turmas, mas queria saber se os docentes também procuram dentro do Capacite ou se são mais os servidores administrativos, né? Assim, porque eu sei que os administrativos procuram bastante, inclusive porque isso tem pontuação na progressão, né? Assim, tem um programa muito incentivado, mas eu queria saber se os docentes também procuraram, se você já teve. Menos. Eu tenho, às vezes eu tenho mais docentes no programa de comunicação não violenta. Mas tem também, procuram docentes, mas menos. São mais servidores técnicos administrativos também. E quando eu abro o grupo, eu abro igual. Na verdade, às vezes eu nem fico sabendo, Kali, só depois é quando as pessoas contam, porque eu não me preocupo muito com isso. Aí eu fico sabendo nas interações. Sim. Né? Pois não. É porque eu tive curiosidade de saber se teve relato de mudança também, né, nesse lugar da docência, porque também é um lugar tão sensível, muitas vezes, né, assim, é tão importante ser parte da formação de alguém, mas ao mesmo tempo tem demandas tão sensíveis e tão delicadas, né, assim. Sim, sim. Eu queria passar depois a palavra para a Cris, mas antes, Kali, é interessantíssimo o que você está falando, porque até esse programa do SE Learning que eu fiz, que é para professores, eu pedi uma exceção para participar, porque ele era voltado para ensino infantil e fundamental e médio. Não tinha para professores universitários. E é para a rede pública. É um programa do Gaia, do Instituto Gaia,
para os docentes da rede pública. E aí eu falei, mas eu trabalho numa universidade pública, pode? Eu fui pedindo, a gente Maravilhosa. pode, né? Aí, tá bom, então a gente vai abrir uma exceção. Aí, realmente, era desafiador, porque as atividades eram voltadas para crianças e para jovens e tal, e eu fui fazendo... Mas eu falava, gente, os professores da universidade também estão precisando de apoio, não é só, né, ensino infantil, fundamental e médio. E eu acho até que hoje eles já abriram para a universidade também, para professores universitários também. Agora, você falando isso, eu já fiquei com vontade de pensar em alguma coisa voltada para docentes. Por que Eu não? também. Pois é, porque talvez os docentes não se identifiquem ou não encontrem tempo, ou não sei, a gente pode até imaginar quais são as barreiras, mas é um trabalho muito solitário, né? Agora eu estou falando como docente também. Quantas vezes você entra e sai da sua sala de aula e você não troca, compartilha experiências, desafios, aprendizados com ninguém, né? Nem na reunião de conselho departamental, nem na reunião de departamento, que não é um espaço também para troca e para partilha. Então, o professor fica também desamparado, né? E fica espremidinho também, né? Você falou a história da psicologia organizacional, né? Assim, e o quanto que o professor também fica espremido entre as demandas, né, da universidade, do Planindy, do não sei o quê, a demanda dos alunos, e fica ali, né, completamente espremido, muitas vezes se sentindo sem espaço para poder circular, né, para poder justamente respirar e ter essa experiência de trabalho, que é uma experiência que é muito, muito enriquecedora também para o docente, né? Mas só se tiver espaço, se não tiver, é só sendo achatado, né? Assim. E muito interessante, porque todas as rodas de conversa que eu fui convidada para participar foram para alunos. Eu conduzi algumas na pandemia, e mesmo depois da pandemia, e era organizada por professores para alunos, né? Podemos pensar em professores, sim. Muito boa ideia, Kali. Podemos passar para a Cris? Claro. Renata, para mim, o aprendizado foi incrível. Agora, eu acho o seguinte, com as suas aulas, né, lá na UERJ, e eu acho que é pouco divulgado. Eu só soube por conta de eu seguir na internet o Instagram da UERJ, acho que é Instagram, mas eu acho que podia ser mais divulgado, né? Arrumar alguma forma da gente expandir mais isso. Eu tenho usado pra caramba, inclusive quando você estava começando a falar aí da pausa, que eu já tinha visto esse exercício, mas a forma que você dá, que se aplica no curso e tudo mais, o parar, eu dou para todos os meus pacientes, todos, sem exceção, entendeu? E insisto com isso, porque realmente é tipo curador, é transformador. E é o que você está falando, se não treinar, se não fica, né? Na hora que você precisa, não vem, porque você não está treinado. Mas eu acho que precisa de mais divulgação. E isso que você falou, aí eu já vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Já para o lado da fisioterapeuta, já não é porque eu também sou terapeuta, mas voltando para o lado da fisioterapeuta, também às vezes fica um trabalho muito isolado, assim como você falou do professor. Também é ir lá, atender o paciente, passar por tudo aquilo e por muitos desafios e também se isolar. Só puxando a sardinha aqui. Sim. Eu super concordo. A gente tem que... Agora, eu até fui procurada pela rádio da UERJ e de novo, o pessoal da Comuns, mas quinta-feira eu estive lá na semana de enfermagem, participando também numa palestra, e ninguém conhecia nenhum dos programas. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa divulgar mais mesmo, né? E mais pessoas saberem o que a gente faz, né? Legal, Cris. Todo mundo conhece a técnica parar, que a Cris está falando aqui? Alguém não conhece? Luca não conhece? Então, tem lápis e caneta aí? Lápis e caneta? Não, lápis e papel para anotar? Posso compartilhar a técnica parar e depois eu passo a palavra para você, Débora? Claro, claro. Então, legal. Então, quem não conhece,
Gente, Se quiser fazer, desculpa, Renata, se quiser fazer isso também como uma prática, a gente inserir como uma prática, eu acho que é isso muito é uma interessante. prática, exatamente. Isso em si já é uma prática também. Isso é bom para anotar. Eu já vi gente anotando no fundo de tela do celular, que é para decorar. Hoje eu já sei de cor, mas o objetivo é que a gente não precise, vai chegar um momento que a gente não precise mais ler, porque a gente já internalizou. Eu tenho 5 post-its, um para cada letra do parar, no espelho do meu guarda-roupa, no meu quarto, que fica ali, tem ali os 5 post-its. Desde quando eu aprendi, eu coloquei ali, e aí, no começo, eu lia. No começo, eu passava por ali e eu lia. E foi muito interessante que, na pandemia, eu convidava a minha filha, né? Minha filha tinha 14 anos, agora tem 17. Vem fazer uma prática com a mamãe. Ah, agora não, mãe. Ah, obrigada, mãe. Santo de casa, né? E aí, um dia, ela estava na aula online, ela foi lá no meu quarto e tirou uma foto dos post-its. Eu falei, ué, por que você está tirando essa foto? A professora está aqui perguntando o que a gente está fazendo para se cuidar na pandemia. Eu nem sabia que ela lia aqueles post-its, menos ainda que aquilo tinha algum significado para ela. E aí ela falou, eu gosto desse parar. Então, gente, quando a gente coloca assim em algum lugar dentro de casa, eu penso assim, quando eu vou nos ambientes de trabalho, eu falo, coloca na sala de escritório, coloca visível para a equipe, a gente trabalha tanto com linguagem visual, post-its, os quadros, coloca ali técnica parar, não, técnica não, é só os post-its que eu vou falar agora. Então, vamos lá, o primeiro post-it, coloca o P assim grande em cima e escreve assim, pare onde você estiver. E é isso mesmo, gente. Está fazendo alguma coisa, sentiu o gatilho te levando lá para a zona alta ou lá para a zona baixa, sentiu que a temperatura está mudando, que tem uma agitação. Interrompe a situação. E a dica que eu dou, às vezes, vai ao banheiro. Com licença, gente, só um minutinho que eu preciso ir ao banheiro. Não é banheiro, é técnica parar. Mas eu consigo interromper aquela avalanche que está se formando dentro de mim. Então, pare aonde você estiver. Aí, o primeiro A, coloca assim no alto do post-it também o A, aprecie o que está acontecendo agora. Esse aprecie o que está acontecendo agora é dentro de você. Então, quais são as sensações físicas que estão presentes no corpo? O coração acelerou? A boca ficou seca? Está sentindo que tem um tremor no corpo? É uma agitação que dá vontade de ir lá para cá? Quais são os sentimentos que estão ali presentes naquela situação? Se conecta com isso. O que você está pensando? Se tem pensamentos, o que tiver presente, aprecia. Aprecia um olhar com interesse, quase que como se a gente fosse desfrutar desse momento de conexão com você mesmo. Aí, se conectou, nomeou, vem o primeiro R. Respire. Faça algumas respirações conscientes. Direcione o seu foco da sua atenção para a respiração. E aí, como é que a gente faz isso? Porque vocês podem pensar, ué, mas eu já estava respirando, eu não parei de respirar em momento nenhum. Respirar? Já estou respirando. Respirar com consciência. Então, às vezes podem ser 2 respirações, mas quando a gente faz aquela repetição interna, inspirar, sabendo que estou inspirando, expirar, sabendo que estou expirando, a respiração pode ser curta, pode ser longa, sem a intenção de mudar a respiração. Só de falar isso para você, se você já integra a mente com o corpo no estado em que ele está e no lugar em que ele está naquele momento. Porque possivelmente naquele momento o corpo está ali, mas a mente está circulando, que nem um peão. E aí, quando a gente fala isso para a gente integra corpo e mente. E quando a gente integra com corpo e mente, a gente para de desperdiçar a nossa energia por aí. A gente tem mais empoderamento para escolher aonde eu quero colocar a minha energia.
Eu tenho um autor que trabalha com mindfulness nas organizações, que é o Otto Scharmer, ele trabalha com teoria U, eu trabalho muito com ele nas organizações. Ele tem uma frase que diz: aonde você coloca a sua atenção, para lá vai a sua energia. Então, quando eu presto atenção na minha respiração, inspirando, sabendo que estou inspirando, a atenção vem para cá, a minha energia vai vir para cá também. Então, é um recarregador SOS de energia. E aí podem ser 2 ou 3 respirações repetindo isso. Depois, o segundo A, que é o quarto post-it, amplie a sua consciência. Ou seja, observe o que está acontecendo agora fora de você. Então, na comunicação não violenta, a gente chama isso de empatia, né? O primeiro A é a autoempatia, eu vou me conectar com os meus sentimentos e as minhas necessidades. O segundo A é com o outro. Como é que essa outra pessoa está se sentindo? Então, se é um conflito com uma outra pessoa, é o meu chefe, é o meu funcionário, é o paciente, eu já me conectei com como é que eu estou me sentindo. Mas como é que essa pessoa está se sentindo? Ela também está nervosa? Está agitada? Ela está com medo? Ela está insegura? O que ela está querendo nessa situação? Porque eu estou engatilhada, ela também está engatilhada. E aí, sim, a gente vai para o último R, que é responder com consciência. Ou seja, tem escolha. Eu vou escolher a minha resposta e eu tenho um pouco mais de capacidade de substituir a reatividade pela resposta consciente, pela escolha consciente. Então, a técnica parar que a Cris trouxe, agradeço muito, Cris, e fico feliz de saber que você está compartilhando com seus pacientes, ela é uma prática em si. E mais um recurso pedagógico, um assessor pedagógico, para a gente usar sem moderação. E chega um momento que a gente não precisa mais ler, a gente já sabe todos os passos. Renata, desculpa, você pode repetir o início, que eu achei interessante a forma que você colocou, porque é cada vez, claro, você vai, sei lá, vai sendo diferente. Hoje foi um pouco diferente. Só o primeiro P. Pare onde você estiver. Interrompe aquele fluxo de... Quando eu vou contar isso para vocês, está gravando, mas não tem problema, não. Quando eu comecei a namorar com meu companheiro, a gente já tem 22 anos juntos. Ele dizia que eu parecia um carrinho de mão cheio de tijolo lá em cima da ladeira. E depois que eu virava o carrinho de mão, ninguém mais segurava aqueles tijolos ladeira abaixo. Então, eu falava, ele já tinha, tá bem, então vamos fazer isso. Aí eu continuo falando, aí eu volto para o assunto de novo. Então, técnica parar, gente, para até os tijolinhos, se eu quiser. Se eu sentir que, às vezes eu faço isso, eu comigo mesma, a situação me engatilhou e eu reconheço os meus tijolinhos aqui, eu quero ficar 3 horas falando sobre aquilo porque eu acho um absurdo, eu estou indignada com o que aconteceu. Aí eu me paro. E eu penso, é isso mesmo? Eu quero continuar, porque às vezes tem um impacto. Outra coisa que me ajuda, quando a gente está falando de presença, de qualidade de presença na relação, e isso me lembrou, Cália, a sua pergunta sobre liderança, né? Sobre nas organizações. Me ajuda a pensar na minha intenção, que é também uma atitude mindful, a gente ter essa clareza, essa consciência da nossa intenção e o impacto que tem no outro. Porque o impacto que tem no outro, isso é um binômio, intenção e impacto. E, de novo, eu trabalho muito integrada o mindfulness com a comunicação não violenta. Isso vem da CNV, esse binômio intenção e impacto. Então, às vezes, eu quero continuar falando, e como é que chega para o outro? Que eu estou espizinhando. O outro já sabe o que aconteceu, eu preciso continuar espizinhando quantas vezes? Então, às vezes, eu faço a técnica parar comigo, com os meus tijolinhos internos. E aí, quem se transforma e tem uma experiência de mais equanimidade sou eu mesma, porque eu não preciso ir até o último tijolo mais como eu era antes. Né? Não é uma coisa forçada. Respondi, Cris, sobre o primeiro P? Só tem um P, sobre o P. Respondeu. Não, é fantástico, realmente é fantástico. Eu acho legal estar gravado aqui.
E é o que você está falando, eu acho que esses cursos, e principalmente que você trouxe hoje muito claro, o lance de ser laico, eu acho que é uma coisa que também me atrai muito, porque eu tenho paciente de todas as religiões possíveis e imaginárias, né? Sim. Então, é muito importante, muito importante. Agradeço de novo, mais uma vez, Renatinha. Obrigada, querida. E foi legal que quando eu comecei a pesquisar isso antes de fazer, eu descobri que tinha rabino, instrutor de mindfulness. Tinha, né? Eu falei, bom, então, realmente, não tem problema, eu não vou precisar... E aí, bom, enfim, aí o mundo acabou mudando por si só, pelas experiências diretas. Desculpa interromper aqui, mas o que eu acho, Renata, porque eu já vi essa técnica sendo dada, eu estou aqui meio... É ruim ficar passando a minha imagem, por isso está desligada, desculpa, gente. Mas é muito importante, realmente, a forma que você dá essa aula, as tuas aulas todas, vamos combinar. Eu já assisti em outros lugares, tá? Mas é impressionante como faz muito mais sentido, entendeu? Eu já vi instrutor dar isso, papapum, é assim, assim, assado, entendeu? E não funciona assim, né? A pessoa tem que ter mais consciência que é o que você dá aqui. Muito obrigada de novo. Obrigada, querida. Parece até que a gente combinou não, tá, gente? Queria ouvir também a Débora. Então, deixa eu abaixar minha mão aqui, que agora... Prontinho. É muito legal, é muito interessante, eu acho, né, essa sinergia de intencionalidades, né, sobre, por exemplo, essa técnica parar. Eu aprendi, de alguma forma, algumas outras estratégias, como a pausa, né, e outras estratégias que a gente usa também de ancorar o corpo, né, de sentir a sola do pé, várias coisas que a gente trabalha com os alunos, mas o que eu queria te pedir para comentar um pouco, e a gente pensar sobre isso, porque é algo que para a gente é bastante precioso, é pensar um pouco nessa intencionalidade dessas entregas, porque o que fica muito para a gente, né? O nosso trabalho, o nosso projeto, ele tem um foco muito grande em profissionais da saúde, e também em pacientes, em, né, usuários do SUS, mas a gente também tem o nosso grupo de alunos, né, de estudantes, a gente tem uma disciplina eletiva que a gente já faz há vários anos e tal, e uma das questões que os alunos trazem é sobre sofrimento no ambiente universitário, né, assim, as demandas, a gente, né, trabalha com 2 cursos que são bastante demandantes, que é a medicina e a enfermagem, que são cursos integrais, né, que são cursos que eles lidam com o sofrimento humano, né, das pessoas e tal. E te ouvindo, eu fiquei pensando o quanto a gente poderia trabalhar, né, que redes a gente poderia fortalecer para que a gente tenha um ambiente universitário mais mindful, no sentido... e aí eu estou falando no sentido das organizações mesmo, que esse foi até uma compreensão e um insight que Sandra e eu temos tido conversas e reflexões de que esse mundo do mindfulness para as organizações nunca nos chamou muito, porque a gente fala, a gente está no mindfulness para a educação, mindfulness para a saúde, mas a gente está dentro de uma organização, né? A universidade é uma organização, por mais que ela não seja, sei lá, um mundo corporativo que visa lucro, ele é uma organização mesmo, né? E aí tem esse mundo do trabalho, das relações, dos professores, dos técnicos, e aí eu fico pensando o quanto a gente pode aprimorar, e eu queria te ouvir nisso, na sua experiência, na sua criatividade, nessa questão de criar ambientes mais fecundos, mais propícios para os estudantes e professores, né? E como tocar os professores, porque eu acho que os professores também estão muito perdidos, né? Eu participo de 2 espaços deliberativos dentro da Faculdade de Medicina, por exemplo, que estão pensando novamente em reforma curricular, novamente na integração da extensão, né? Agora a curricularização da extensão, as questões geracionais, né? Porque esses meninos que estão fazendo faculdade agora fizeram ensino médio todo online, e aí eles, né, como é que articulam, tem tantas coisas, né, acontecendo, e aí fico pensando, por exemplo, como construir sentido, né, para os professores
para que para que eles tenham interesse, curiosidade, né? Porque vários professores fazem contato comigo, por exemplo, mas muito no sentido assim, eu estou precisando dar uma desestressada aqui, quero fazer lá aquele seu curso para, né? O que é super válido, né, gente? Todo mundo merece desestressar. Mas esse próximo passo, assim, de talvez pensar em incorporar algo, né, desses benefícios de mindfulness para o campo da educação de adultos, né? Se você tem alguma reflexão sobre isso, eu queria muito te ouvir nesse lugar, assim, de o que te vem. Bom, acho necessário, Débora, acho que precisamos, se a gente está falando de mudança, acho que a gente precisa, sim, pensar esses ambientes. De novo, eu trabalho de forma integrada e eu acho que eu vou te responder dessa experiência que vem integrada, tanto do mindfulness como com a comunicação não violenta. E por que eu faço isso? Porque quando a gente chega na semana 7 do programa de 8 semanas, e a gente trabalha comunicação consciente, e eu passei por isso como aluna do programa, eu dizia assim para a minha professora, isso não é mindfulness, isso é comunicação não violenta. Aí ela falava, não, isso é mindfulness. Eu falava, não, isso não é, isso é comunicação não... Aí ela falou, não sei o que é comunicação não violenta, mas isso é mindfulness. Porque lá também se trabalha a qualidade de presença, a intenção, o não julgamento. Então, as coisas são comuns. E nessa jornada, eu não contei, mas no começo da pandemia, quando a certificação em comunicação não violenta foi possível de ser feita online, eu entrei, porque até então ela era só presencial e leva de 3 a 5 anos nos Estados Unidos. Eu não tinha como fazer. E a minha escolha nessa jornada é a perspectiva sistêmica, coletiva, a mudança social, transformação social. Então, trabalho temas como poder, desigualdade, que são as causas do sofrimento, de parte desse sofrimento. Porque eu discordo um pouco dessa visão, um pouco não, eu vou tirar um pouco, eu discordo dessa visão que individualiza a responsabilidade pelo sofrimento de uma causa que você é o lado mais fraco da corda, sabe? Seja o aluno, seja o professor, seja o funcionário. Então, todas essas relações de desigualdade de poder começaram a me interessar, esses sistemas de dominação começaram a me interessar, já vinham me interessando, e por isso eu fiz essa escolha. Outras pessoas escolhem trabalhar com trauma, com parentalidade, com a área jurídica, justiça restaurativa, todas super válidas. Mas me interessa essa transformação social e sistêmica. Então, você pergunta assim, como é que a pessoa pode, vai fazer um programa para reduzir o estresse? Super válido. Mas mindfulness não é para... Reduz o estresse, mas não é para reduzir o estresse. Senão a gente cai no risco do Mac Mindfulness. Então, quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu aprendi, que eu devo falar o seu funcionário vai fazer parte do programa e ele pode descobrir ao final do programa que o que ele quer é pedir demissão. Tudo bem? O que ele quer não está aqui nessa organização. Tudo bem para você eu entrar na sua organização? Ainda não recebi um não como resposta. Mas o meu objetivo, se isso for possível, é de libertação, de emancipação, de integração, de mais consciência para aquilo que a pessoa vai descobrir. Quem sou eu para saber dizer para o gestor o que vai acontecer naquele programa? Então, eu acho que isso tem uma necessidade de se trabalhar a tomada de decisão. Por que as decisões são tomadas? Porque esses gestores também estão espremidinhos e com medo. Como é que a gente cria um espaço de segurança psicológica? E não é à toa que o livro da autora que cunhou essa expressão, né, embalou dessa forma a segurança psicológica, chama-se A Organização Sem Medo. Porque as pessoas estão com medo, né? Em todos os níveis hierárquicos. Então, eu vejo como um espaço de cura nas organizações, para responder a você, espaços de diálogo, espaços de fala, espaços em que as pessoas possam aprender, porque é um aprendizado requerido,
a exercer essa autenticidade. Porque se não for seguro para mim falar, eu não vou falar. E se eu preciso ter consciência de alguma coisa que uma sensação física, um sentimento, um pensamento, alguma coisa que está viva aqui em mim, e primeiro que eu não sei fazer isso, porque nessa sociedade eu aprendi a engolir o choro. E como é que a gente engole o choro? Prendendo a respiração. Como é que a gente esconde uma emoção? Porque vulnerabilidade, eu brinco sempre, eu repito essa expressão, vulnerabilidade é papinho para Brené Brown. Aqui na minha equipe eu não quero ninguém demonstrando fraqueza. A gente não fala que é para, como é que é? Levanta a poeira, sacode a poeira, não sei o que lá, e dá a volta por cima. Então, você está sentindo isso? Nossa, super te entendo, mas as demandas, né, são para amanhã. Então, o que a gente aprende? A gente aprende a segurar a respiração e não há de ser nada. Detesto essa expressão. Para mim, há de ser tudo quando a gente fala não há de ser nada. Então, não é seguro falar. Não é seguro trazer à consciência o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo, porque isso não vai ser acolhido em lugar nenhum. Eu ainda vou ter que dar conta disso. Então, o autocuidado acaba sendo, perdão, uma estratégia de autocuidado acaba sendo não trazer à consciência. É o mindlessness. É ir tocando. A gente vai tocando para o piloto automático porque a gente está cuidando da gente, porque nesse momento, se eu for abrir todas essas caixinhas na empresa não é um espaço seguro. A gente fala isso, leva para terapia. Então, o que eu acredito, se a gente está trabalhando uma gestão mais humanizada, uma gestão mindful, e os princípios da Janice Marturano, né? Marturano sobre liderança mindful, tem foco, tem clareza, tem criatividade, mas também tem compaixão. O que é praticar empatia e compaixão? Não dá para fazer isso num discurso Mac Mindfulness sem um real interesse na experiência que o outro está vivendo. Sem uma real abertura para não querer mudar a experiência do outro. Então, a gente fala na prática de mindfulness, o interesse não é comandar a experiência, controlar a experiência, controlar a respiração, mudar a respiração. Como é que a gente pratica isso na nossa equipe? A gente quer mudar a experiência do outro. Porque a gente tem várias demandas, a gente também está pressionado. Então, o começo, o ideal, a gente estuda isso em gestão, né? O ideal para uma mudança de cultura seria que fosse desde o topo da organização até com o apoio da autogestão. Mas, na prática, eu acredito em pequenas iniciativas. Eu gosto muito daquele ditado, deixa eu ver, eu tenho ele anotado no status do meu WhatsApp, mas porque eu não sei de cor, que fala sobre essas situações, não sei se eu vou conseguir, achei. Manuel de Barros. Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito. Eu digo que eu sou água que corre entre pedras. Então, você faz aqui, pode fazer isso? Não. Aí então deixa eu ver o que eu posso fazer sem o não. E aí eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo aqui, eu e Dulcineia. Começa uma iniciativa pequena, que quando não souber, já tem 1 ano de prática acontecendo, sabe? Então, vamos abrir uma roda de escuta aqui, um espaço de fala ali. O que a gente pode fazer que o nome não requer uma autorização em 3 vias e em 3 níveis hierárquicos para acontecer? Eu me lembro a primeira vez que eu pensei em fazer alguma coisa sobre comunicação não violenta, eu ouvi assim, mas esse nome não é muito bom, né? Vamos mudar o nome? Eu pensei, bom, vamos ver o que é possível. Então, eu penso que são espaços em que seja seguro divergir, que seja seguro ser diferente, ser dissonante. Porque se só tiver sempre aquele que só pode falar e sempre aquele que só pode ouvir, eu não vou me expressar autenticamente. Então, como é que o gestor pode começar fazendo isso? E aí eu trago, para quem quiser aprofundar isso, não é de mim só, né? Eu já venho procurando trabalhos que me embasem para essa prática, vem de uma teoria da liderança chamada democracia profunda,
que não é política, não tem nada a ver com política, tem a ver com gestão e liderança, no sentido de criar um espaço seguro para ouvir todas as vozes. Então, por exemplo, está fazendo uma reunião de equipe, e Vitor, Cris, Flávia, Patrícia, todo mundo está se encaminhando para apoiar uma certa sugestão. O gestor pergunta, legal, gente, e as ferramentas visuais eu gosto, tá? Pode ser flipchart, escrever mesmo aquelas alternativas. Legal, gente, estou entendendo que essas aqui foram as ideias que foram levantadas até agora. Quem pensa diferente? Quem tem alguma ideia diferente para dar? O que a gente pode pensar diferente disso? Aí, num primeiro momento, provavelmente ninguém. Mas depois, quer dizer que ela está perguntando quem pensa diferente? Quer dizer que pode pensar diferente? E aí, a partir da primeira fala dissonante, que vai ser acolhida, vai ser levada em consideração, quem sabe coletivamente, a gente está falando de inteligência coletiva, quem sabe coletivamente a estratégia vai ser co-criada, que cuide de todos. E aí, então o Erlan falou lá uma coisa diferente e não teve retaliação, não teve punição. Então, a segurança vai sendo co-construída, porque aí vem o Damasio, né, gente? Antônio Damasio. Nós não somos máquinas pensantes que sentem, nós somos máquinas sentientes que pensam. Então, se eu precisar me sentir, se eu quiser me sentir seguro e confiante, é corporal. Ou eu sinto confiança ou eu não sinto. Por mais que eu tenha juízo e queira obedecer ao meu chefe, eu posso dizer para ele que eu confio sem confiar, mas eu não consigo comandar o que eu sinto. Então, então quer dizer que pode ser que seja seguro. E aí, artesanalmente, a gente vai criando um espaço que permita que isso aconteça. E aí tem que ter muita intenção mesmo e muita abertura. Vamos, de novo, colocar em prática os princípios de mindfulness. Abertura, não julgamento, generosidade em ouvir também, e uma certa paciência e uma certa capacidade de... Quem pergunta vai ouvir, né, gente? Porque quando a gente pergunta, as pessoas vão ouvir, vão falar coisas sobre a gente, inclusive. Eu demorei muito e demoro ainda, tá? Estou longe de estar do jeito que eu gostaria, para aprender a lidar com os meus sentimentos quando eu recebo um feedback. E, de novo, vou falar aqui, a minha irmã, que é uma parceira, uma companheira da vida inteira, sabe disso, que às vezes os feedbacks vêm da família, né, gente? Então, é uma professora. Obrigada, Flávia. Então, até aluno, gente, aluno me dá feedback. Semana retrasada, eu recebi um feedback de uma aluna em sala de aula de um jeito que eu falei para uma outra aluna e que ela achou que aquilo que eu falei estava... a maneira como eu disse que aquilo ia ser abordado numa outra aula, não estava incentivando a aluna a continuar falando. E se a aluna me convidou para me dar se me procurou para me dar um feedback, para mim isso já é um bom sinal. E aí eu falo, opa, eu tenho que continuar estimulando essa aluna a me dar feedbacks, porque senão o que eu estou ensinando com a minha prática? Né? Aquela coisa, recursos humanos, portas abertas, que eu sou dessa década de 90, falava-se muito disso, né? RH, portas abertas. Aí tem uma plaquinha aqui em cima, seja breve. No serviço público tem uma ótima, que é, né, o serviço informações, recepção, ou o que quer que seja, a plaquinha dizendo que se a pessoa insultar um servidor público no exercício do seu trabalho, ela pode ser presa. Você quer alguma coisa? Eu quero saber como está a família, eu quero perguntar se você está precisando de alguma coisa, eu quero isso. E obrigado, tá? Desculpa, dá licença. Pois é. Se você espirrar, saúde. Então, na verdade, isso é uma prática diária, gente. E sem expectativa também, outra atitude mindfulness, né? Sem expectativa. Sem expectativa também de que eu não vá mais errar. E aí vem uma outra coisa que eu só aprendi com mindfulness e que é uma prática diária também, que é a gentileza e a autogentileza. Para eu poder me acolher,
nas minhas falhas. Porque eu vou atravessar, eu vou... Né, assuntos como eu trabalho também com diversidade e inclusão, então o Mindfulness me ajudou muito na luta antirracista para descobrir o meu próprio racismo e branquitude, fragilidade branca. Isso convergiu muito e me deu muita base e sustentação para coisas que eu vinha buscando e não sabia como fazer. Então, como é que eu posso também acolher quando eu percebo as minhas falhas com gentileza? Aí, de novo, gente, antes eu ficava assim, talvez 1 semana, 2 semanas, 1 mês me martirizando. Hoje eu convido, calma, Renata, espera 2 dias. Essa situação vai se transformar. Essa situação de auto-julgamento de você consigo mesmo. Eu também convido, fica 2 dias respirando, fica se acolhendo. Porque daqui a 2 dias, eu estou falando 2 dias, gente, porque é pela minha experiência. Aí tem situações que levam mais tempo, evidentemente, mas às vezes eu estou lutando uma coisa que eu falei e não queria ter falado, uma coisa que eu fiz e não queria ter feito. E aí eu dei uma pausa de autocuidado e de autogentileza, reconhecendo, aprendendo com isso. Isso é outra coisa também, a mente de principiante me ajuda muito. Estou passando por uma situação desafiadora, não queria passar. Em algum momento, em sala de aula, no trabalho, em algum momento eu já iria lá, a palestrinha, né? Porque o professor tem esse vício. A gente aprende, as pessoas falam assim, a dominar a turma, a falar para a plateia. Então, eu vou para aquela postura palestrinha, né? Gente, eu uso muito mais hoje o silêncio, a observação e a mente de principiante. O que eu posso aprender com esse imbróglio todo que está aqui na minha frente? Porque eu não quero sair dessa experiência sem aprender nada. Pode ser uma experiência de dor, pode ser uma experiência de conflito. Sabe, o que tem aqui para aprender? Então, isso acontece... Estou lembrando, Sandra, nós também passamos por situações que eu olho com aprendizado. Sabe, as pessoas com quem eu estou olhando aqui, várias eu conheço, e a gente tem diferentes experiências em comum. Né? Como é que eu posso olhar, levar algum aprendizado desse desafio que está acontecendo? E não ir para a posição de julgamento, que é muito confortável. Porque aí, isso é uma outra coisa interessante, né? O que o Mindfulness me ensinou e que talvez ajude, Débora, nessa questão da mudança nas organizações. A gente aprende, eu aprendo, de novo eu vou falar em primeira pessoa e pode ser que alguém se identifique, que o mundo está dividido entre certo e errado, bom e mal, melhor e pior. A gente aprende isso desde quando... eu gosto de acolher esse aprendizado, porque a gente aprende isso porque, na verdade, a base disso, eu entendo isso, né? Seja da própria neurociência, onde eu aprendi isso, seja traduzir aquela decisão rápida que eu tenho que tomar entre perigo e não perigo, perigo virou errado, não perigo virou certo. Então, rapidamente eu mapeio e levo para um ambiente social essa mesma lógica. Então, feitas as pazes com esse tipo de julgamento e vieses, levar esse pensamento de certo e errado para os meus ambientes de trabalho, para as minhas relações interpessoais, me leva a pensar, eu estou do lado dos certos. Se eu estou do lado dos certos e você pensa diferente de mim, você está do lado dos errados. Pronto, escorreguei para o julgamento. Já estou julgando. Então, como é que a gente sai dessa armadilha? Né? Muito... Por isso que eu falei, é muito mente de principiante. O que eu tenho para aprender nessa situação, ao invés de escorregar para o julgamento? Porque isso é uma artificialidade. Muito provavelmente, como se a gente vai, e aí talvez seja o que eu aprendi no Mindfulness, que seja um dos maiores desafios. Tem 2 desafios grandes para mim. Um é essa sensação de... Eu falo no programa que é um trem, né? A gente é como se fosse uma estação de trem, vem o trem das emoções, ansiedade, o que quer que seja, medo, alguma coisa... Lembrar de que tudo vai passar, de que as coisas não são permanentes e que aquele trem também vai passar, eu não preciso embarcar no trem e me transformar na ansiedade. Então, é um desafio diário lembrar que as coisas são impermanentes,
né? A gente tem uma vida artificial que leva a gente a se sentir seguro em coisas mais consistentes, e a visão da interdependência e do interser. Isso também é um desafio grande para mim, e, ao mesmo tempo, um ponto me atrai com a curiosidade, né? A mente curiosa também. Então, se eu olho para isso, e não é que eu estou certa e o outro está errado, porque para o outro ele está certo e eu estou errada, e a gente não se encontra. Será que os dois estão certos? Então, eu me faço essa pergunta. E aí, de novo, a empatia me ajuda com isso, né? O que será que ele está sentindo naquele momento? Será que eu consigo ter alguma curiosidade nesse momento? E as atitudes mindfulness, elas vêm todas ao mesmo tempo. Agora está me vindo uma outra, que é, de novo, a equanimidade, né? Será que nessa situação desconfortável eu consigo descansar? Tem descanso? Tem alguma possibilidade de, sem esforço, nessa situação desconfortável? Porque, senão, eu vou aversão, eu vou querer fugir de uma situação conflituosa, de uma situação desconfortável. Como é que eu consigo me manter relativamente imperturbável, né, equânime, numa situação que é desafiadora? E aí, para isso, eu tenho uma prática, uma outra assessora pedagógica. Eu moro num edifício que não tem elevador. Então, a garagem é no subsolo. Quando eu venho com compras, vocês podem imaginar, gente? Tem que subir 2 andares, eu moro no 2º andar. 2 andares com compras. E aí, no Mindfulness, eu descobri que eu subia com compras. Ai, não acredito, eu tenho que me mudar desse prédio. Que inferno que é subir com compras. Eu não vou mais fazer compras, eu mesma. Eu vou pedir pelo telefone. Ah, mas eu gosto de escolher. Então, além do esforço físico, do peso que eu carregava, eu colocava aqui nas minhas costas uma raiva, um ressentimento. Eu piorava a minha experiência, que era uma experiência presente. Eu ia deixar as compras lá no carro, eu tinha que subir com as compras. Então, eu subo, gente, praticando mindfulness. Cada degrau é assim. Outra palavra, mantras, né? Outro mantra. Veja se é possível descansar nesse momento. Cada degrau eu subo assim. Veja se é possível descansar nesse momento. Eu penso, quais são os músculos do meu corpo que não estão sendo usados para carregar essas sacolas? E vou subindo assim. E aí, eu penso, quando eu estiver numa situação desafiadora, de briga, de conflito, vem o mantra, gente. Veja se é possível descansar nesse momento, veja se é possível aprender alguma coisa nessa situação desafiadora. Senão, ao invés de desenvolver equanimidade, eu vou desenvolver aversão. E a vida não é só chocolate, né? Então, Débora, eu estou falando, parece que eu estou dando muitas voltas, mas, na verdade, eu acredito que tudo isso seja necessário apoiar um gestor se ele quiser trazer um pouco mais de autenticidade, de não julgamento, de consciência para aquilo que está presente, que está vivo naquele momento presente. E eu não vejo outra forma, se não for pela compaixão, para chegar no 4º princípio que a Janice fala, que é a criatividade. Porque a criatividade é você pensar em estratégias de autocuidado. Por exemplo, você falou de algumas, né? Tem uma que você encostar o corpo na parede e te ajudar a se autocentrar. Para mim, isso não funciona. Então, também tem que ser uma coisa de experimentar o que funciona para você no seu corpo. Agora, andar sentindo a sola dos pés na superfície que for, me ajuda a centrar, parece que quase que automaticamente. Para outras pessoas é diferente. Então, até para ter uma abertura e uma criatividade, para ver o que funciona para você e se permitir ir testando, eu acho que precisa desse espaço de segurança, sabe, na relação. Não sei se eu respondi a você.
Sim, acho que respondeu, eu acho que de maneira bastante ampla. Acho que você trouxe vários componentes e tudo. E te ouvindo, teve um pedacinho que eu fiquei fora do ar, que a minha internet aqui resolveu não colaborar um pedacinho, mas do que eu te ouvi, ressoa muito para mim, né, assim, na coerência também do que a gente faz, que é muito um componente atitudinal, né, da gente revisar as nossas atitudes perante as experiências, as relações. Acho que quando você fala sobre essa questão do interser, né, da gente, isso tem muito a ver com conectividade e colaboração, né, porque eu acho que quando a gente está nesses espaços da reatividade, tudo, a gente e se sente inseguro, a gente também se sente muito isolado, né? Do mundo contra mim, de só sou eu aqui, ou de que tudo é uma disputa, porque eu acho que assim, também existem espaços que são espaços que sim, a gente vai precisar ser firme, né? A gente vai precisar nem todas as divergências são contornáveis, né? Tem espaços que são de luta mesmo, né? Avanços sociais que envolvem isso. Mas eu acho que requerem essa energia, e principalmente quando a gente fala de transformações sociais, de justiça social, isso é muito necessário, né? Mas eu acho que tem uma coisa preciosa do que você está trazendo, que é muito interessante, que é a atitude, inclusive, perante essa força necessária, né? Essa compaixão feroz, né? Essa firmeza, né? Porque uma vez uma professora de meditação, há muitos anos atrás, antes até das minhas formações de mindfulness, ela falou uma coisa que para mim ficou e que eu trago, que é isso, né? Que a firmeza não é rigidez, né? Que você pode ser firme sem ser rígido, né? Sem ser congelado, né? Então, eu acho que tem uma coisa aí desse aprendizado, e tudo que você trouxe, e os mantras, me parece que são estratégias muito preciosas para essa mudança de atitude, né? De você viver aquelas situações ali, né? Que às vezes são de conflito mesmo, né? Porque a gente sabe que dentro dos departamentos, a gente sabe que existem conflitos, às vezes, entre o que os estudantes querem e os professores, né? E situações, às vezes, que são de desrespeito, até de violência e tal, que precisam de firmeza, que precisam de situações, mas que isso não precisa necessariamente envolver rigidez, rupturas, né? Eu acho que é muito legal o que você está trazendo, assim, para mim, ressoa de um jeito muito interessante, muito legal, assim, né? E isso que você trouxe do descanso, né? Eu lembrei de uma coisa do Thich que ele fala de persistência relaxada. que Eu conheço como determinação relaxada, bem interessante. Que é isso, né? De você também não é você afrouxar e você desistir, você colapsar. Você segue, você continua subindo a escada, mas você não está também se exaurindo, né? Você está subindo a escada, mas você está gastando só o justo necessário ali, né? Você não está piorando a sua experiência. Você não está entrando em chamas, né? Você não está em combustão porque está subindo a escada com as compras, né? Muito legal. Acho que tem uma sabedoria bastante grande nisso para mim. Obrigada, viu? Achei super legal. Que bom, que bom. Eu tenho uma professora, Miki Kastan, que quase que ela é bastante importante na minha vida, e ela pesquisa patriarcado. Então, ela fala que a gente não pode lutar com as mesmas armas, porque a gente vai perder. Eles são muito bons nessas armas. São estudos de não violência, né? Também é na minha certificação. Então, quando eu penso nisso, eu penso, tá bem, mas então que armas? Porque eu já pensei que a gente precisava fazer um coletivo, que eu precisava fazer... Como é que a gente muda na prática, né? E aí eu fui percebendo que essas pequenas práticas diárias, por exemplo, quando a gente fala de a equanimidade como uma capacidade de ficar imperturbável diante dos desafios, não ia me tornar fria, indiferente, egoísta. Ao contrário, isso aumenta a compaixão, porque eu tenho mais capacidade e recursos para ajudar, para contribuir. Eu fico imaginando isso, sempre que eu penso nisso, eu penso nos profissionais de saúde na linha de frente. Eu participei de um projeto na Unicamp,
Inclusive, gente, eu sou muito oferecida, já estou me oferecendo. Adoraria fazer qualquer coisa na UERJ, porque eu fiz isso na Unicamp, no Hospital das Clínicas e no Hospital das Mulheres da Unicamp, que a gente chamava de empatia de emergência, que foi um projeto de empatia para os profissionais da linha de frente da Covid em 2020, no começo, não tinha vacina, e as mortes aumentando, e aquela situação, sabe? Vocês sabem melhor do que eu. Então, foi um projeto da Unicamp, eles me chamaram e eu fui, e eu fiquei imaginando, é isso, gente. A pessoa está ali na sua frente, a situação é de vida, a situação de dor, de sofrimento. Se você não tiver equanimidade, você é menos... Sabe, eu estou falando, de novo, falar em primeira pessoa. De onde você tira compaixão? De onde? Porque senão, se eu também incendeio, eu sou mais uma a precisar de ajuda. Ali naquela situação. Então, para mim, fez muito sentido quando eu penso como é que eu posso ajudar da melhor maneira possível e não ser também mais um a atrapalhar, né? Muito legal. E aí, as formas de lidar com esses conflitos, Débora, nossa, daria até uma outra manhã de conversa, porque também a gente trabalha mediação de conflitos na certificação e tal, e de novo tem a ver com mindfulness, porque a gente está falando de qualidade de presença, qualidade de escuta, de novo, você escolher a sua intenção, tudo converge, né? Estou vendo sua mãozinha, Kali, e também estou querendo cuidar do tempo para a gente ver se a gente tem tempo de fazer uma prática. Sim, eu levantei porque você, por diversas vezes, falou sobre a relação, né, assim, e a interação entre a comunicação não violenta e o mindfulness. Eu vejo isso de longa data, mas tenho muita vontade da gente poder, de repente, ter um espaço, talvez um outro café, para poder falar sobre essa integração, sobre o quanto que essas duas áreas se falam com muita frequência, o quanto que elas potencializam uma outra, né? Assim, porque o que eu vejo na prática é isso, mas eu nunca fiz formação em CNV, por exemplo, para poder falar com mais propriedade sobre isso, mas gostaria muito que a gente pudesse, talvez até de uma forma escrevendo ou de uma forma visualmente, poder olhar o quanto que elas de fato se falam e o quanto que é isso, né? Assim, isso proporciona uma potência dentro dessas outras ferramentas que não é a ferramenta do que, né, o modo opressor costuma trabalhar há tantas décadas, né? Então, assim, como é que a gente pode mudar o mundo ou mudar pequenos mundinhos a partir dessas duas coisas. Então, assim, só queria dizer do quanto encantada eu fico quando a gente vai se descobrindo, né? Assim, você falou essa história de que queria trabalhar com a gente há um tempo, mas o quanto que é encantador quando a gente encontra pessoas que estão fazendo coisas parecidas, né? Assim, em lugares que a gente nem sabia, a gente encontra e fala, se reconhece, fala, que bom, né? Assim, então, gostaríamos de ter nos encontrado antes, mas que maravilha que nos encontramos agora e que bênção poder saber que tem pessoas fazendo parecido, pensando mais ou menos do mesmo jeito, indo pelo mesmo caminho, né, com coisas que a gente faz e acredita. Então, assim, longe de encerrar, mas só porque eu não queria deixar de dizer isso, porque realmente é muito... acolhe muito o coração, né? Assim, deixa a gente com o coração muito, muito reconfortado. E, sim, adoraríamos uma prática. Obrigada, querida. Vai ser um prazer, né? Como eu falei, já sou oferecida, porque para mim é o que faz sentido. Então, fazer na vida aquilo que faz sentido, né? Se pudesse, eu só faria isso. Mas a gente também tem que fazer relatórios, a gente também tem que fazer outras coisas. Eventualmente, relatório também faz sentido, né? Assim, Sim, a gente entende. A gente entende. Não é chocolate, mas a gente entende. Eu tô brincando. Tô fazendo uma piada que nem é engraçada. Mas, enfim. E para mim,
é fácil falar sobre isso, porque na comunicação não violenta, a comunicação é consequência. É sobre presença, intenção e conexão. A comunicação é uma das consequências. Então, para mim, foi muito... foi um encontro também entre um tema e outro que parece até que eu já sabia, sabe? Quando eu conheci o Mindfulness, eu fui reconhecendo e fui juntando recursos dos dois lados, né? Então, vai ser um prazer. Bom, eu tinha pensado em uma prática para a gente fazer, quando eu recebi o convite lá atrás, para vir participar, mas como a gente estava falando do descansar, do descansar nesse momento, me veio uma história de um professor, que é o Tartin Hearn, e ele fala assim, numa das aulas, uma pessoa falou assim, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com muita insônia, e como que eu faço? E aí ele perguntou para ela, mas ela falou, já tem 2 dias que eu não consigo dormir. E aí ele perguntou, mas você consegue descansar? Aí ela falou, não, eu já disse que eu estou sem dormir, que eu não consegui dormir. Ele, mas você consegue... Eu não estou perguntando se você dormiu, eu entendi que você não dormiu, mas você conseguiu descansar? De uma sutileza e cuidado com a pessoa que eu não estou nem conseguindo reproduzir. E aí a gente foi falando, e eu fiquei com vontade de partilhar, ao invés da que eu tinha planejado, uma prática que a gente fez ontem, Sandra, que é uma prática de autocuidado, de bondade amorosa também diferente, e que é dele. Essa prática está num livro, já vou fazendo uma propaganda antecipada, que está sendo traduzido para o português e em breve estará à venda aqui no Brasil. Ele já tem alguns livros, e recomendo todos os livros dele. O nome dele vai ser... Não sei o nome ainda, Cris, eu posso divulgar quando eles estiverem lançando, e pelo que eu entendi, eu sou uma das pessoas que está contribuindo com esse lançamento, mas não traduzi. Pelo que eu entendi, nesse livro vão vir práticas também. Então, gente, vamos dessa mesma. Chama-se Banhando-se em Beleza. E eu vou escolher essa porque talvez seja uma prática menos conhecida de muitas pessoas que estão aqui. Então, acho que eu gosto quando eu faço uma prática participando que eu não conheço ainda. É uma prática sentada, então vocês já podem ir se acomodando onde vocês estiverem. É uma prática que convida a pausar para uma renovação, para uma inspiração com a beleza e a bondade da vida. Então, a gente pode começar já fazendo alguns pequenos testes com o nosso corpo, verificando se a postura está confortável. Procurando notar como estão as suas pernas agora. Percebendo se elas estão relaxadas ou se tem algum impulso para algum movimento. Sem a intenção de modificar a sua experiência. E treinando assim, você já está treinando abertura, não julgamento e aceitação da sua experiência desse momento. E percebendo os seus quadris, a conexão com a parte superior do corpo.
notando como está o seu pescoço, ombros, talvez experimentando descer um pouquinho o queixo, alisando a nuca e suavizando essa região. Soltando os braços, entregando-os à força da gravidade. E relaxando mandíbula, os músculos da face, os músculos em volta dos olhos, até percebendo o topo da cabeça. E permitindo que um relaxamento deslize do topo da cabeça pelo seu corpo todo, integrando o seu corpo em um organismo inteiro. E sentindo o corpo respirando. Notando também, sem a intenção de mudar, qual é a sua respiração desse momento. Nada a fazer agora ou pelos próximos instantes. Apenas estar aqui, onde você já está. A maioria de nós toma banho pelo menos uma vez ao dia. Lavamos nossas mãos, nosso rosto. Por alguma razão, gostamos da sensação de estarmos limpos. Pense em quanto tempo e energia gastamos lavando a superfície da nossa pele. Somos tão exigentes em relação à aparência da nossa superfície, mas o que dizer das nossas emoções e estados da mente descuidados? Tensões de raiva, inveja, frustração, cobiça e orgulho, que podem estar, muitas vezes, há algum tempo já, apodrecendo, não na superfície da pele, mas por toda a nossa fisiologia, mente e energia. Pensando em quanto tempo você leva por dia se lavando, por que não reservar um tempo também para nos banharmos em beleza? Então agora,
Convido você a se posicionar de uma forma ainda mais confortável e de frente para algo que desperte beleza para você. Escolha algo que lhe traga alegria, que lhe faça sentir-se realmente bem. Pode ser uma bela vista da janela, um jardim, algo belo na natureza. Pode ser um objeto de artesanato, uma pintura, um arranjo de flores. Grande ou pequeno, natural ou artificial, não importa o que seja, ou por que funcione para você. Escolha livremente algo que fale de beleza para você nesse momento. Pode ser pela simplicidade, equilíbrio, inocência ou vitalidade. Relaxando em sua postura, tornando-se ciente da sua respiração nesse momento. Inspirando e expirando com uma profunda e sensível consciência, sentindo o ar entrando no corpo, na inspiração, e o ar saindo na expiração. Agora, permita que a sua atenção repouse gentilmente no objeto que você escolheu. Inspirando beleza. Expirando beleza. Olhe profundamente para esse objeto e veja como a sua própria existência é um tecido de muitos fatores. As folhas verdes brilhantes, sustentadas pelo solo, ar, sol, água, e assim por diante. Ou um objeto criado por um artista, sustentado também por seus pais e por toda a experiência de vida que trouxe esse objeto até aqui. Suavemente e atentamente, observe esse objeto
com uma intenção de apreciação, desfrutando dessa experiência de observar o objeto. E fechando os olhos, agora, traga-o para dentro de você. Mantenha-o em sua mente. Imagine você se fundindo com o objeto até que você e ele misturam-se em um harmonioso todo, integrado. Enquanto respira, mentalmente repita, inspirando, banhando-me em beleza, expirando, compartilhando profundamente. Sentado, sentada, tranquilamente, relaxando cada vez mais profundamente em seu corpo, saboreando e apreciando esse momento. E repetindo, inspirando, banhando-me em bondade, expirando, compartilhando profundamente. Agradecendo a si mesmo, a si mesma, por escolher cuidar de você, renovar-se, abrir um espaço no seu dia para essa prática de mindfulness. E se preparando para fazer uma transição a partir das extremidades do seu corpo, movendo os dedos dos pés e os pés, com gentileza, suavemente movendo os dedos das mãos e as mãos, ouvindo do corpo o movimento que ele quiser fazer agora, talvez se espreguiçando, alongando uma parte do corpo,
E quando estiver pronto, pronta, abrindo os olhos devagar, notando o ambiente à sua volta e retornando ao nosso círculo. Obrigada, queridos, queridas. Se alguém quiser falar. A palavra é aberta. Emocionada aqui, Renatinha. Nada. Nossa, um presentão isso aqui. Ó. Presentão tá com você hoje em especial. Obrigada, querida. Tem como assistir no YouTube, é isso? Tá. Sim, vai ficar, nós estamos gravando, e vai ficar na página do Lipaps no YouTube, aquele link, mas se quiser pode procurar, Lipaps. Você põe de novo, por favor, o link, é porque minha internet caiu, voltou, e eu também tive que me deslocar, e aí... Boto sim, sem problema. Mas Obrigada. deve estar a partir de segunda-feira, quando poderemos fazer o upload lá do laboratório. Muito obrigada, gente. Um presentão mesmo. Beijo. Estou só esperando o link para eu copiar, então. Beijo. Obrigada, também agradeço. Quero agradecer as pessoas especiais que eu estou revendo aqui, a Cris, a Glacir, Erlan, Patrícia, você é a Patrícia que eu estou pensando de Friburgo, né? Quero só retornar. E a Cris, eu não sei se é a Cristina Mello ou se é outra Cris. Larissa, Erlan, todo mundo que eu já conheço. Rogéria também. Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Kali. O Luca está com a mão levantada. O Luca, baixou, Não Luca? tinha visto. Luca, por favor, legal. Luca, quero te ouvir. Mais qualquer outra coisa, obrigado pela presença, Renata. Prazer te conhecer dessa maneira, foi assim, uma joia. Muito obrigado. Obrigada, Luca. Meu também. Então, gente, é só a gente seguir se falando para a gente combinar os próximos. Nós Exatamente. nos temos. Exatamente. Vínculo é assim, quando a gente faz, está feito. Muito Renata, obrigada, muito, viu? muito, muito obrigada. Foi uma manhã linda, né? Um dia aqui fora, pelo menos, está bem bonito, né? Mas foi uma manhã linda aqui dentro também. Te agradeço muito, muito por ter compartilhado com a gente a sua história, os seus conhecimentos, um monte de experiência incrível, essa prática que é um presente mesmo. E já estou aqui ansiosa, né? Uma ansiedade boa, daquelas que faz a gente continuar com tenacidade para o que a gente quer fazer, mas assim, ansiosa para os próximos encontros, para as próximas conversas, para os próximos trabalhos. Muito, muito feliz. André e Débora, querem fazer um encerramento? Só queria agradecer, foi ótimo te ver. A gente vai se ver essa semana, Renata? Você vai? Pois é. Lembra que eu tive aquele evento da minha filha? Isso. Dessa não vai. vez. Vai só com o meu coração, com vocês. Então tá bom. Gente, um bom fim de semana, foi ótimo. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Prazer, Renata. Vamos nos falando e vamos seguindo aí esse caminho lindo. Bom final de semana, pessoal. Obrigada, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.